Seja muito bem-vindo, Dr. Márcio Bom Tempo. Eu visitei em Portugal a cidade de Braga, eu fiquei trabalhando durante uma semana lá. Eu fui nesse Centro Internacional Ibérico de Nanotecnologia, em Braga. Mas, assim, o Centro Ibérico de Nanotecnologia é onde existe a maior concentração do planeta de estudos de nanotecnologia, né? E, primeiro, assim, é impressionante porque você está acostumado a ver Portugal como um país que não tem 10 milhões de habitantes, e aí você vai, assim, ao sul é uma coisa, vai ao meio do país é outra, e ao norte, menor ainda. No entanto, você tem ali na Universidade do Minho e ali na parte de Braga, né, assim, realmente um centro mundial de tecnologia, né? E então, esse aí é o INEL, o Instituto Nacional, Instituto de Nanotecnologia Internacional, né? E ele tem, assim, realmente é algo impressionante, porque ele ocupa são 5 quarteirões, né? Ele tem, assim, é interessante a gente colocar para o pessoal essas informações, porque ele tem assim, uma estrutura que ele chega a causar espanto, né? Porque essa a maquete, né? A gente então, passou aqui na rua, na parte da esquerda aqui. Essa parte redonda aqui, ó, aqui é onde tem o acelerador nuclear, acelerador linear. É um negócio gigantesco aqui. Eu não sabia que realmente que havia na cidade de Braga um centro de nanotecnologia assim, tão avançado. E ali a comitiva da visita ali, participando ali olhando principalmente ali qual é o organograma do Instituto, né? O que vai chamando atenção é que nós estamos, assim, no que nós temos hoje, de fato, o pessoal que está visitando, ali são cientistas, só para vocês terem ideia, do mundo, inclusive russos, né? Os russos o sistema bilíngue aqui é assim, é português, na verdade, e outra língua, né? Qualquer. Então, eles têm ali um centro avançado também de transmissão dos dados científicos. Esse aqui é o Eric Drexler. Esse aqui é o maior nome mundial de nanotecnologia e da área da bionanotecnologia e da robótica, da microrobótica. Ele que inventou aquele sistema de robôs, micro-robôs que vão procurar, por exemplo, a célula cancerígena e colocar ali, então, para aquelas esferas de microesfera de ímã. Depois a pessoa passa por um superímã, né, um eletroímã, e aí a destruição só do tumor. E ele ali, ele é uma grande figura, né? É o maior investigador de nanotecnologia do mundo. Vocês têm ideia? Aqui dentro daquela cúpulazinha, deixa eu voltar na cúpulazinha ali. Essa cúpulazinha aqui, na maquete, essa redonda aqui, ó. Essa redonda, é onde tem isso aqui. Aqui. O que o pessoal disse é que aqui passa, então, as partículas atômicas, elas passam aqui, nesse redondo, e são captadas, né? Captadas e aí elas se transformam em nanopartícula. O estudo de nanotecnologia não é de bionanotecnologia só, vou mostrar daqui a pouco, ele é de nanotecnologia em geral, para a informática, para a parte então da cibernética, computação, tudo isso, né? Mas essa parte aqui também é utilizada para bionanotecnologia, para captação de partículas, igual como nós fazemos, então, para produzir uma nanopartícula, você precisa, então, ter uma superestrutura. É parecido com o que nós chamamos de acelerador linear, né? Aquele, por exemplo, na Suíça tem um lá que ocupa assim, 10 quarteirões para você poder pegar um átomo, né? Na verdade, você pegar um elétron ou um próton e jogar dentro do núcleo de um átomo. E precisa de uma coisa que é gigantesca, para você ver. Então, enquanto o homem precisa dessas coisas gigantescas para fazer então esse fenômeno, então o grande criador, o grande arquiteto do universo não precisa de nada, né? Quer dizer, precisa só do universo inteiro, né? O interessante é essa discrepância para você ter a nanopartícula, você precisa de uma super mega estrutura
fantástica. Aqui, por exemplo, essa máquina é a máquina de produção de microesferas, microesferas magnéticas para fazer os nanorobôs, que vão destruir o câncer e vão destruir áreas ou vão recuperar áreas inflamatórias, né? E aqui o pessoal trabalhando, né? O pessoal trabalhando ali, numa pra vocês terem ideia, até essa sala aqui tem assim centenas de salas como essa, não é brincadeira, centenas. Você vê como é que a nanotecnologia está muito avançada, né? Então, o que nós temos na empresa, na JD Life, é justamente assim uma situação que tem que ser muito valorizada, porque de fato, né, assim, apesar de a gente ter no Brasil dificuldades grandes para a gente poder valorizar o que é nosso, a gente tem assim que saber que os produtos então de nanopartículas são realmente o mais avançado. Por isso que eu estou mostrando essas coisas aqui, né? Você vê que, por exemplo, a região ali, para a região ali do norte de Portugal, né? Ela trouxe, gerou quantidade enorme de empregos, né? Tem aqui esse jornal ali local, né? Mostrando ali, então, que a nanotecnologia criou na região norte, esse impacto. Mas então, vamos ao que interessa na parte da ação, por exemplo, do que faz o Instituto lá de Braga, né? Você vê? Então, esse quadro, ele mostra bem aqui como a nanotecnologia ela atua nas várias áreas, então na química, na física, na engenharia, na biologia e na medicina. Então, na biologia e na medicina, que é essa área aqui do canto, vocês estão vendo no quadrante superior, quadrante não, isso aqui é uma divisão, não é quadrante, mas é quase um quadrante. Ele está mostrando aqui que a área de ocupação da biologia com a medicina, que pega bem a nossa parte de bionanotecnologia, ela ocupa, então, o estudo das células, tá? O sistema imunológico, tudo nós temos falado, né, da apresentação aqui dos efeitos então, do nanolux, nanoskin, então, no nosso sistema. Olha, células combustíveis. Células combustíveis são células que produzem energia a partir do ATP. Sistema natural, DNA. Os novos medicamentos são estudados, somente aqueles de uso até mesmo por via transdérmica, onde está se usando muito, então, nanotecnologia, nanopartícula, né, pela via transdérmica. Né? É bem possível que mais tarde a JD Life tenha também produtos transdérmicos, porque o produto transdérmico, como o pessoal lá do Instituto coloca, a via transdérmica ela não passa pelo fígado. Então, as nanopartículas não passam pelo fígado, elas vão direto à corrente sanguínea e vão ter uma atuação muito mais intensa. Então, o Pierre sabe disso. Nós conversamos sobre a via transdérmica lá em Americana. Então, há a possibilidade de mais tarde a gente ter também, assim, através então de adesivos, né? Então, as nanopartículas, porque com o uso do infravermelho de onda longa, através das emanações do germânio e das ligas de titânio, alumínio e platina, a gente consegue, então, fazer com nanopartículas de qualquer medicamento, aí no caso chá verde, né, teríamos, então, a condição de uma grande assimilação. Vejam como uma coisa é avançada. Os implantes, né, a atuação no DNA, reparo do DNA, produzido pelos danos, né, produzido pelos radicais livres e pelas ações ambientais. Então vai aí, tá vendo? A parte bioquímica, etc. E tal. Então é impressionante assim a gente ver assim como isso dá base a todos os produtos da biotecnologia, principalmente, né, quando você faz o uso dos produtos que são nanopartículas, né? Você vai ter então esse processo. Isso não é medicina natural. Isso não é absolutamente não é medicina natural. O princípio é natural no sentido de que você imita ou você trabalha em cima de leis, né, de leis universais. Mas ele não é de forma alguma o que a gente chama de medicina natural. Isso aqui é ultratecnologia. É ultratecnologia que vem de uma situação assim de produção através dos mais aprimorados princípios, né, da ciência moderna. Então aí está, por exemplo, você tem, através da nanotecnologia, você tem dentro de um frasco, tá? Você tem então aqui, né, os aminoácidos, que na verdade as partículas dos aminoácidos elas são partículas que são nanopartículas, tá? Você vê aqui pela escala. Isso aqui é a escala, tá vendo?
escala. Então, veja, eu não estava em FED, eu estava justamente estudando lá, estava procurando então, mais subsídios. Nós estamos criando lá em Braga um grande centro de terapia do câncer, onde nós vamos incluir a nanotecnologia, a bionanotecnologia, para o reparo do dano e do bloqueio do crescimento das células tumorais. Então, vocês estão vendo a escala aqui, onde a gente vai vendo como, né, assim, você vai em direção, você tem aqui 10 a 6, você vai vendo que, na verdade, aqui vai descendo 10 a menos 9, 10 a menos 10, onde você tem aqui, justamente a 10 a menos 9, a nanopartícula básica, né? A proteína nem é nanopartícula. A proteína ainda é formada é um polímero, né? Formado por aminoácidos. Então, o aminoácido está no nível da nanopartícula. Quando o nosso corpo ele pega uma proteína e ela divide em aminoácido é o monômero. Então, ele vai, de fato, ser caracterizado como nanopartícula, porém, não é a mesma coisa. Eu vou só passar adiante um pouquinho e vou voltar daqui a pouco. Nós estamos falando de partícula ativada. A nanopartícula não é só a parte. Vamos supor que você pegue uma barra de ouro, tá? Aí você fala, bom, se eu for dividindo, lembrando a vocês que átomo, né? Quem criou a palavra átomo foi, é, foi Demóstenes, né? Que criou a palavra átomo, onde ele diz que átomo é o indivisível, né? Quer dizer, na verdade, o que acontece, né? Não é divisível, não. Hoje a gente tem o átomo dividido, claro, em elétrons, prótons, nêutrons, e você tem as subpartículas do átomo, né? Foi Demóstenes foi aquele que procurava um homem com a lanterna, né? Foi Demócrito, grande pré-físico, né? E aí o que acontece? Você vai pegar a barra de ouro, você vai dividir até chegar talvez uma tabela periódica, você vai chegar numa partícula de ouro, certo? Você vai chegar no átomo do ouro, tá? Mas não é só chegar no átomo do ouro, veja bem. Você vai chegar numa partícula que ela, pelo processo da bionanotecnologia, vai ser ativada. Então, aqui, por exemplo, no chá verde, você tem uma nanopartícula do chá verde aqui, ó. Essa aqui à direita, ela é anormal. Não, ela é anormal, não é anormal. Aqui desse lado esquerdo você vai ter o quê? Você vai ter ela ativada. Como é que ativa? Aí a gente vai ter que voltar aqui, ó. Como é que ela é ativada? Aí o pessoal sabe. É aqui. Quer dizer, entram dentro de uma estrutura onde elas passam por um movimento imensamente incomensurável, incapaz de entender que a velocidade muito mais alta que a luz que passa dentro de uma estrutura como essa aqui, né? É mais ou menos, então, é mais ou menos não, exatamente imitando o movimento do universo, onde tudo é relativo. Você tem a velocidade, a luz, a partícula, a matéria, né? Que não há matéria, na verdade é só oscilação de partículas, né? Como o elétron não tem carga, não tem massa, né? Tem carga, mas não tem massa, carga negativa, o próton também não tem massa, mas tem carga. Aí a gente pensa que a matéria, a massa está no nêutron, e o nêutron não é nada, o nêutron é só uma partícula entre o próton e o elétron, né? Então aqui a nanopartícula é colocada numa estrutura onde ela passa por uma ativação. Então, o que o Pierre faz na produção dos itens então, do The Life é exatamente a ativação da partícula. É isso aqui. Por isso que é diferente. Então, aqui você vai ver, só para você ter ideia, um fio de cabelo. Isso aqui é o corte de um fio de cabelo. Está vendo? Ele tem essas camadas. 100 nanômetros aqui, né? 100 nanômetros. Quer dizer, um nanômetro que você vai pegar da partícula, por exemplo, do ouro que eu falei, que na verdade a nanopartícula de ouro, ela é assim, ela na verdade seria assim, ela seria a partícula inativada. Mas quando ela é ativada, ela passa a ter uma dinâmica maior. Ou seja, nós estamos imitando os alquimistas. Os alquimistas trabalhavam justamente com a ativação energética da matéria, pelos métodos deles, né? Então, aqui um fio de cabelo, por exemplo, você vê, tem 100 nanômetros. Quer dizer, então você vê como tem 100, isso assim, 100 vezes menor, você tem
na verdade, é uma das camadas, essa camadinha tem 100 nanômetros, né? Então você vê, o que acontece é que quando a biotecnologia ela trabalha assim na manipulação então das estruturas dentro desses aparelhos que são incompreensíveis para a gente, né? Para quem não é da área, isso é a área do Pierre, né? O Pierre entende muito bem assim desses maquinários, dessa tecnologia. Então, o que acontece? É assim, é a manipulação da estrutura íntima da matéria e, na verdade, vem a ser a manipulação íntima da estrutura da energia, né? O DNA, por exemplo, os produtos, então, Nanolux, Nanoskin, eles fazem um reparo. Por que o Nanoskin ele tem essa ação de reparar um tecido em solução de continuidade? Ou seja, úlcera varicosa, ou você tem então um corte, ou você tem um processo inflamatório aberto. O que ele faz o reparo do tecido? Justamente a nanopartícula, ela na sua, como ela é muito ativada, né, ela tem uma energia estrutural intrínseca, aí ela faz um tropismo especial em direção a justamente a área que está afetada. Então, esse é o princípio então, da biotecnologia, onde nós vamos ter esses chamados motores moleculares, que, na verdade, a nanopartícula passa a ser, então, um combustível celular, né? Então, é não só combustível, mas um reparador. É igual você chega numa casa, numa residência que tem obras para serem feitas, uma obra para ser feita. Ali acontece que você contrata então um pedreiro para fazer uma obra. Só que você entrega para ele a casa fechada, você não mostra para ele assim o que é que tem que ser reparado. Você entrega a chave e fala assim, olha, a minha casa precisa de reparo. Você vai lá e vai reparar o que precisa reparar. Ele pega a chave, já que aí vem a chave, na verdade, na biotecnologia é o DNA. Ele vai abrir a porta da casa, vai abrir, vai olhar as paredes, vai ver o que tem que ser feito, onde é que tem que ser reparado, parede quebrada, etc e tal. Então ele vai fazer os reparos ali. A nanopartícula é exatamente assim. É quando você permite, a célula permite que a partícula entre, e ela vai ver onde está o dano estrutural. Está no mitocôndrio, está no DNA, está no núcleo, está no nucleolo, está no complexo de Golgi. Onde é que ele está? Onde é que está? Está ali na usina, né? Que é o retículo endoplasmático liso, produz proteínas, etc. Está ali, ele vai recuperar. Por isso que o uso, então, das substâncias de nanotecnologia, eu quando faço isso, eu estou jogando, então, nanopartículas ativadas que vão justamente ali na área que tem que ser feito o reparo. Então, é muito interessante isso, a gente poder saber que, eu insisto até isso, porque muitas pessoas falam assim, poxa, as produtos da tecnologia são na medicina natural, chá verde e tal. Não tem isso, né? Não é isso. Você quando tem, por exemplo, a gente fala o extrato de chá verde, na verdade é a nanopartícula do chá verde que passou por uma nanotecnologia, por um processo onde o chá verde foi desidratado, pulverizado, passou por estrutura especial, onde as micropartículas se transformam depois em nanopartículas, e você tem então essa estrutura. Por isso que não é fácil, isso não é uma coisa simples, né? O cabelo é 100 mil nanômetros. É aquela partezinha ali da parte externa do cabelo, Júlio está colocando que ele precisa de 100 mil nanômetros. Na verdade, assim, aquela partezinha do fio de cabelo tem 100 nanômetros, aquela parte externa. Isso aí é só uma. Voltando aqui, isso aqui é um desenho só, né? Só para a gente ter ideia. 100 nanômetros é isso aqui, ó. Né? Quer dizer, uma parte que seria aquela capinha que seria lá do vidro. Ele tem essa grande estrutura interna, etc. E tal. Até nem é um desenho interessante para explicar isso, né? Quer dizer, na verdade, o mundo, o universo da nanotecnologia, da nanopartícula, é assim, é algo descomunal. Há muita coisa que não é desconhecida completamente hoje ainda. Quero dizer a vocês que ainda nós estamos assim, é o que aqueles grandes físicos, né? O César Lattes falou. Nós, ainda em física, nós estamos no chamado coachar do universo, né? É como um sapo. Coachar é aquele que o sapo faz, quack, quack, né? Então, o cientista hoje é assim, tá apenas assim num pântano, vendo o céu, as estrelas
e cantando um papo dele, né? Quer dizer, então nesse aspecto a coisa é muito complexa. No entanto, já há grandes avanços, você pode extrair nanopartículas que são muito ativas, né? Então, desse modo, por exemplo, a gente pode citar alguns exemplos, né? Então, por exemplo, se você tem do chá verde, né? Ele contém ácido gama-linolênico, a semente do chá verde, da Camellia sinensis. Tem o GLA, que é o ácido gama-linolênico. Uma vez que você tem o extrato do chá verde, você então vai ter aqui um anti-TPM rico em ácido gama-linolênico, que se você usar o GLA, suplemento de GLA, você compra em qualquer farmácia isso aí, né? Tem lá o GLA. Ou então, manda fazer farmácia de manipulação. Que você vai ter que vai ter um GLA sem ativação energética, vai ser um GLA simples. Quando ele passa por ativação especial, como a gente tem mostrado aqui, e esses institutos de nanotecnologia eles trabalham justamente nisso, né? Você tem, entre outros milhões de outros estudos, você tem uma ativação, então é um GLA, é um ácido gama-linolênico ativo, né? É como você ter com uma pessoa cansada, uma pessoa descansada para fazer uma corrida. É claro que o descansado ele vai ter melhor condição. Mesma coisa da questão, então, da composição dos fâneros, né? Cabelos e unhas, etc., né? E aí, toda essa questão do acerto, né? Do ajuste metabólico, né? Então, a saúde do cérebro, que isso nós falamos já assim um tempo atrás, quer dizer, tem sido utilizado para mal de Alzheimer, né, para problemas da demência senil, tudo isso, né, porque é a nanopartícula que vai ali fundamentar, então, uma recuperação. Nós estamos falando não em terapêutica, veja bem, não é terapêutica do mal de Alzheimer, da artrite reumatoide, enfim, né, doenças, né, lúpus eritematoso, e infecções e tumores. Nós estamos falando em biorregulação. A biorregulação é a nova palavra, quer dizer, adaptogenicidade. Então, os produtos da nanotecnologia são adaptógenos. Eu frequentemente já falei para vocês aqui o que é um adaptógeno. O adaptógeno ele corrige o que está em desequilíbrio. O que está em excesso ele reduz, o que está então em falta ele repõe. Não que ele seja nutriente ou seja farmacologicamente ativo, mas ele estimula o organismo a fazer a correção. Isso é um adaptogênico. Por isso que a gente tem, então, quando você trabalha com os itens da nanotecnologia aqui, no caso, os itens que a gente está colocando na JD Life, o que acontece? Você vai ter, então, uma correção dos mecanismos de autorregulação dos neurotransmissores cerebrais. Então, não é para curar ou tratar mal de Alzheimer. Qual é o produto da JD Life bom para Alzheimer? Isso não existe, né? Você pode usar o saúde do cérebro combinado com a saúde do homem e da mulher, que na verdade faz a regulação, então, dos mecanismos somente neuroendócrinos, né? Aí você pega, por exemplo, saúde capilar aqui, na questão do colágeno e tal. Colágeno é uma estrutura produzida por tecidos de alta atividade metabólica. Então, é onde há uma necessidade do reparo, porque há danos, somente nessa área, né? Aí, o que dá isso dá o sentido do uso, então, dos produtos da biotecnologia. Quer dizer, nós não podemos, de forma imitar o sistema convencional terapêutico que vai atrás de doença, né? Ele quer tratar câncer, quer tratar, então, a infecção, quer tratar a doença degenerativa, o processo, enfim, né? Mas, na verdade, assim, o que a gente precisa saber é que há necessidade, então, de a gente restabelecer a capacidade orgânica. Então, guardem isso, por favor. Não tem produto para tratar nada. Tem produto para fazer o corpo se curar. É o mesmo princípio de Hipócrates chamado vis natura medicatrix. É o que eu vou escrever aqui para vocês. Ó. Vis natura medicatrix. É isso aqui. Ó. É o máximo. Guardem isso. É o princípio máximo da saúde criado pelo pai da medicina, vis natura medicatrix. Significa o poder de cura do próprio organismo. E é claro que a ação da nanopartícula, tá, vai estimular a capacidade orgânica em corrigir. Agora, veja bem,
É muito importante isso. Significa que nós curamos tudo? Quer dizer, então com isso assim nós vamos curar tudo. Então, qualquer doença, né, vai ser curado porque essa maravilha que ele está falando aí, isso da Medicatrix, que é ótimo e tal, isso aqui. Não é assim. Não é assim. Há situações que o ser humano hoje herdou, que são os grandes desequilíbrios. Então, herdam-se situações muito ruins. Então, você pega uma família de diabéticos, a criança tem tendência a diabetes, então tem que cuidar do açúcar, né? Então não é assim, nanotecnologia, não quero fazer parecer que você vai resolver tudo. Há doenças graves. Hoje, a questão, por exemplo, alimentar, a questão do meio ambiente alterado, né? A gente fala muito de doenças degenerativas, por exemplo, né? Como é que você pode hoje curar uma doença celíaca, né? Você fala, vou curar a doença celíaca. A pessoa tem que tomar o máximo cuidado para não se contaminar, porque o trigo está alterado. O trigo alterado ele faz reações imunes, né? Autoimunes, contra a gliadina, reações gravíssimas, seríssimas. E quando a pessoa não tem doença celíaca, ela tem o que nós chamamos de intolerância imunomediada ao glúten, fazendo artrite reumatoide, doenças terríveis de pele, esclerodermia, dermatose atópica, que não tem nada de atópico ou alérgico, na verdade é uma reação autoimune, lúpus eritematoso, mal de Alzheimer, você tem doença de Hashimoto, você tem artrite, febre reumática, e vai assim, uma quantidade enorme de situações que vêm de alterações. Então, você não tem como fazer um trabalho de curar essas coisas, você pode melhorar. Agora, é fato que nós precisamos da nanopartícula para poder reparar o dano até onde for possível o dano, gente. Não há milagre, entende? Não há milagre. Né? Eu, como médico, vejo assim, quer dizer, tem coisas fantásticas que acontecem no consultório, tem coisa maravilhosa. Mas há situações, hoje o ser humano ele está alterado, o ser humano, nós já degradamos o meio ambiente, transformamos o trigo num veneno com tanta hibridização e agora com a transgenicidade. E olha, hein, eu vou mais fundo, hein? Eu estava pensando nisso hoje, né? Nessa questão das doenças que vêm, às vezes, chamando autoimunes. Eu vou mais longe. A gente tem um milho, o trigo transgênico, que vem da hibridização, que mudou o DNA dele, passou de 14 cromossomos para 42. Claro que o corpo tem que fazer reação alérgica, mas assim, também o milho é transgênico, também o arroz é transgênico, também a soja é transgênica, tá? Também o amendoim é transgênico. Tá? E você vai embora. Hoje o mamão é transgênico, o mamão papaya. Então, assim, a situação é séria, é grave, porque não se sabe exatamente o que isso pode produzir no organismo. Tá? Aí está a doença celíaca. Agora, o que mais? Será que o milho transgênico não está produzindo demência, por exemplo, ou esquizofrenia? Como saber? Porque aí está a Monsanto fazendo esse trabalho desgraçado no mundo todo de dominar as sementes e tal. E aí o que nós temos aí? Nós temos que não se fez o estudo primeiro do impacto sobre a saúde humana. Primeiro se fez a transgenicidade para aumentar a produção e ganhar dinheiro. Não é produção, é para ganhar dinheiro mesmo, a coisa é intencional. Então vejam, aí fazer, mas então para que usar biotecnologia? Aí que tem que usar, porque você tem que proteger o teu sistema. Eu vou muito mais a fundo no Guia Científico JD Life. Nós vamos pegar muito pesado nisso, é uma coisa que eu conversei muito com o Pierre. Nós vamos pegar muito pesado, que você tem que usar a produto da nanotecnologia para proteger seu organismo contra a degeneração biológica, e aí está. É muito superior, gente. É muito superior a abordagem. Eu frequentemente vejo o pessoal perguntar, mas o que é bom, então, agora, para isso, para aquilo, leucemia, não sei o que, do tal. Tá, nós precisamos pensar na nossa missão de resgatar, então a genética humana, porque o ser humano está em plena degeneração biológica. Essas doenças, são mais de 200 doenças que surgiram na última década, novas, jamais foram vistas, jamais registradas, mostrando que nós estamos em degeneração. É a tecnosfera sofrendo ação, na verdade, entrando sobre a biosfera. Então, nunca, em tempo algum, nós tivemos uma situação de tanta necessidade de um produto capaz de proteger, então, nosso sistema, nossa saúde. Então, a gente tem a biotecnologia, assim como esse recurso. E é por isso que lá em Braga há, assim, vários cientistas de renome do mundo todo, e outros também que estão começando agora, estudantes de alto nível, de física, de química, etc., trabalhando justamente no estudo, no desenvolvimento de substâncias protetoras
dessa degeneração biológica, porque se você não pode acabar com essa situação de alimentação toda degenerada e tudo mais, e estabelecer para a humanidade um super sistema dietético maravilhoso, natural, frutas, legumes, verduras, tudo sem transgenicidade, sem nada, o que a gente tem? A gente tem que proteger. Então, a biotecnologia ela vem justamente em função disso. Por isso, eu comecei a falar do Instituto de Braga e termino aqui a apresentação falando do Instituto de Braga. E aí, quando a gente fala de Instituto de Braga, na verdade é assim, é a filosofia, a consciência, né, de que está havendo uma tremenda degeneração biológica. Então, não há, pessoal, realmente a questão só do tratamento. O resultado é bom, você vai usar, então, os produtos da biotecnologia de lá, clássico, saúde do cérebro, anti-estresse, saúde do homem, da mulher, claro, você vai usar segundo essa orientação. E os nanolux, né, o nanoskin, também via oral, as cápsulas. Porém, a gente tem que entender que não só para recuperar a saúde, mas para prevenção, que é a melhor das medicinas. Não só prevenção, talvez uma medicina melhor ainda que da prevenção. Muita gente fala assim, a medicina curativa é a medicina ótima, mas melhor a medicina preventiva. Eu digo a vocês que se registre isso hoje, dia 22 de abril, aí, que se registre. A melhor das medicinas é a medicina regenerativa. Onde nós vamos trabalhar regenerando e fazendo a proteção, mas a regeneração do dano que a humanidade vem sofrendo, tanta química, tanta substância que realmente aí está na nossa alimentação, no nosso ar, na nossa água e tudo mais. Ok? Fica aí, então, a mensagem de hoje. Né? Eu ainda não estou completamente recuperado, vamos dizer, energeticamente aí da viagem, porque sempre tem um impacto, etc. Mas, assim, está dado o recado hoje, colocando que vocês têm na mão os produtos mais importantes do mercado, no sentido de que eles são tecnologia avançada, eles não são medicina natural, como o pessoal às vezes coloca aqui. Né? Na verdade, alta tecnologia, né? Jamais vista. E o Pierre Basmage realmente é o cientista, inclusive ele é conhecido lá no Instituto de Biotecnologia, tá? Porque o Eric Drexler, que é o grande nome, ele conhece o Pierre Basmage, tá? E certamente, eu não sei se já conversaram, mas assim, o Pierre está lá registrado o nome dele como um cientista que tem realmente, que faz realmente esse grande trabalho. E nós temos assim, realmente a grande honra de tê-lo conosco aí no nosso trabalho, ok? O Antônio Teixeira está dizendo que o enxaqueca pode ser utilizado. Não, tem que ser utilizado. O enxaqueca ele não tem gênero, viu, Antônio? Ele não tem definição aí de sexo, quem pode usar. É enxaqueca, ele vai atuar, seja no homem, na mulher, e em qualquer tipo de sexualidade que venha surgir no planeta, porque hoje as coisas estão bastante complexas, né? Mas assim, claro, sem problema. Então, hoje a mensagem é essa, né? A mensagem é essa, nós vamos dar andamento, então, àquela fase inicial onde eu vou pegar produto por produto, mas aproveitando essa viagem minha que eu fiz, então, fica aí esse gancho, né? Interessante. E lembrando a vocês que nós temos a maior tecnologia, tá? E, na verdade, a grande missão de fazer o bloqueio da grande degeneração biológica, e, na verdade, a bionanotecnologia representa exatamente a reação humana, assim, mais lógica, mais inteligente e mais talvez aperfeiçoada possível para combater esse grande agressão que sofre então nossas células, nosso sistema, nosso DNA, com toda essa química moderna. Então, é assim, não é que assim, e é bom usar esses produtos, mas é evitar, na medida do possível, que você continue a contaminar seu organismo com metal pesado, com substâncias que possam realmente fazer esse grande dano, né? Então, isso não só atua assim na proteção das partículas, como contra os radicais livres, fazendo uma recuperação, então, adaptogênica da nossa saúde, ok? Então, há muito ainda que ser dito, há muito que ser estudado, há muito que ser ainda avaliado. Nós estamos apenas engatinhando aqui na empresa em relação a isso, e o guia científico ele vai dar mais consistência a toda essa argumentação, em que eu, Pierre, né, e a Luz Dalma e o Gino vamos estar mostrando para vocês aí, apresentando uma grande ferramenta para você poder ter a base científica tudo que é feito. Então, ok? Tá perfeito?
Então, veja bem, exatamente, nós estamos trabalhando no sentido de cada distribuidor, né, da JD Live vai se transformar realmente num agente universal, agente planetário de saúde, nesse princípio fundamental de recuperar, e não só recuperar, e proteger, medicina regenerativa, é o que nós somos. Curativo, sim, mas não é o foco, não é isso, não é bem por aí. Se você pegar por aí, vai ficar igual a alopatia. Então, tem que ser exatamente, né, o pensamento regenerativo. Estou aqui para resgatar e proteger o corpo humano, o ser humano, a humanidade, do impacto dessa tecnosfera. E é só que a tecnosfera, né, química agressiva, ela hoje está passando exatamente por esse crivo aí, dessa recuperação. Então, o trabalho que hoje os cientistas têm é de fazer um resgate, né, e a biorregulação, a bioproteção de todo esse sistema. Então, há muito que se fala lá, o futuro é promissor. A gente está trabalhando, tá, o início, na régua de 0 a 10, nós estamos 0 a 1, que ainda não está medido, é de 1 a 10, mas o 0 a 1 é importante. Mas já há produtos que já têm realmente esse viés, esse foco, né? Que é a biorregulação, a adaptogenicidade, então a ação inteligente sobre essas células. Eu passo aí para a Márcia de volta, deixando aí para vocês meu abraço e peço desculpas mais uma vez pelo início conturbado dessa vez, e que lá em Braga não deu. Em Braga eu perdi, realmente a situação foi séria, né? Realmente eu tive um problema com o meu computador muito sério e não pude nem prosseguir, né, na nossa apresentação. Mas aqui está recuperado, então, o nosso trabalho. Então, um abraço a todos, boa noite, então. Por favor, vou desligar aqui e devolvo a Márcia, então, deixando boa noite a todos aí, então, e muito firmes aí nessa determinação desse nosso trabalho aí, não só realmente recuperar a saúde, mas de proteger a saúde da humanidade. Um abraço.